áreas. Estimular. Apoio. Lar Cooperativa Agroindustrial. Cultivando valores, alimentando histórias. O Vitrine encerrou com música e o Estimular está chegando agora com mais música para você, porque Edeli Tapia, hoje é quarta-feira, véspera de feriado, né? E merece muita animação. Boa tarde para você. Verdade, ainda mais quando a gente tem aniversários para comemorar e tudo mais, né? Parabéns, felicidades, viu? Obrigada. Você merece todas as felicidades, todas as bênçãos do céu. Obrigada, Edeli, obrigada. Beijão. Que bom descanso. E a gente vai daqui com o nosso Estimular, chegando numa realização do Governo Municipal de Cascavel. E olha, com o apoio da Lar Cooperativa. A gente está no ar de novo com o nosso Estimular, com muita informação de qualidade para você, para fazer com que a sua quarentena, com esse seu isolamento, né, que parece que não vai acabar nunca, olha, uma hora vai passar, viu? Enquanto isso, a gente vai se cuidando daqui, você vai se cuidando daí. E olha, com muita informação, com música, hoje tem gastronomia, hoje tem cozinha aqui no nosso Estimular. Só coisa boa para você no nosso programa que só está começando, viu? Aliás, hoje a gente tem um bate-papo, viu, com o diretor do Hospital Universitário. Vamos trabalhar e conversar um pouquinho a respeito de saúde pública, a respeito de leitos, da estrutura que a gente tem à disposição aqui na nossa região, tá bom? Já já a gente vai conversar a respeito disso. Na nossa cozinha, olha, tem um risoto de arroz negro, sensacional, um arroz negro com frango. Já já a gente vai conhecer essa receita maravilhosa, tá bem? Receita que a gente faz, é claro, com os produtos Lar. A Lar está presente aqui com a gente no nosso Estimular, está presente na sua casa, está presente aqui na nossa região. Importante cooperativa que, olha, exerce o seu papel de responsabilidade social, né? Patrocinando esse espaço, trazendo essas informações de qualidade até você, gerando emprego, gerando renda, colocando alimentos de qualidade na nossa mesa. A gente vai chamar a Lar agora, vai conhecer um pouquinho mais a respeito desse nosso apoiador. Você sabia que os cortes de frango da Lar que você encontra nos supermercados são industrializados aqui mesmo, nas cidades de Matelândia e Cascavel? Somando essas duas unidades da Lar, são mais de 10 mil trabalhadores. E cada vez que você leva para casa um produto Lar, além de ter a garantia de um alimento de primeira qualidade e muito nutritivo, você ainda garante o emprego de milhares de pessoas daqui da nossa região. Se é Lar, você pode confiar. É o nosso Estimular, claro, é para confiar sim, né? Nós estamos aqui com muita informação de qualidade para você. O nosso Estimular está no ar e eu já quero começar batendo um papo aqui com o diretor-geral do Hospital Universitário, Dr. Rafael Muniz de Oliveira. Uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Sabe que a gente tem autoridade médica, que é uma autoridade de enfermagem, de saúde. A gente fica muito feliz porque a gente conseguiu tirar lá do fronte, né? Para vir para cá conversar um pouquinho com a gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É uma satisfação estar aqui. Tirar um pouquinho do fronte, dar um alívio numa carga de trabalho que está sendo intensa nas últimas semanas aí. Essa semana, principalmente, com essa ampliação de leitos que a gente teve. Mas, assim, obrigado mesmo pelo espaço. Olha, nós estamos com um período bem delicado, né? E eu acredito que todos os setores se adaptando, tentando fazer o seu melhor. O setor da saúde, muito mais, né? Por justamente estar nesse fronte, estar lá de olho nessa situação agora, né? Sabendo quem tinha todas essas informações. Como é que vocês estão vivendo com isso? Como é que a nossa região, como é que choveu, principalmente dentro do Hospital Universitário, a chegada dessa notícia, desse Covid-19, e o que é que isso mudou na rotina de vocês? Olha, mudou intensamente. A princípio, a Covid-19 veio devagar, em situação nacional, né? Com alguns casos, poucos, e aí começou a aparecer em Cascavel. Eu lembro que eu estava de férias no dia 16 de março, foi meu primeiro dia de férias, eu suspendi na terça-feira, dia 17, porque o Covid atropelou o hospital universitário e atropelou o município numa necessidade emergencial de abertura de leitos, disponibilidade de profissionais e etc. E aí, com esse retorno das férias, com algum trabalho ali, logo na primeira semana a gente conseguiu disponibilizar emergencialmente
leitos de terapia intensiva. A primeira paciente veio de IBEMA no dia 21 de março, então a gente já está aí há quase 2 meses, né, há mais de 2 meses já trabalhando em cima da unidade. A rotina lá dentro do hospital universitário modificou bastante em relação à emergencialidade de compras, porque os EPIs sempre estavam faltando em algum ponto, tinha que ter fornecedor diferente, os preços subiram bastante. Então mudou toda a rotina de trabalho ali administrativa do hospital e a rotina assistencial também, porque esse paciente COVID ele tem que ter um cuidado maior na hora da gente se paramentar, os EPIs são diferentes, então teve que treinar o pessoal da assistência também. Teve muita gente que teve que ser redirecionada de setor, então trabalhava numa enfermaria normal, trabalhava na unidade de terapia intensiva adulto, mas não lida diretamente com o isolamento do tipo do Covid. Teve o treinamento também, um aporte psicológico aos servidores, porque é preocupante trabalhar com uma doença que ela é um alto grau de contaminação e uma letalidade grande. A gente conseguiu passar 65 dias sem um profissional nosso contaminado e depois começaram a haver contaminações, porque houve um crescimento na cidade como um todo e não tem como negar que vai haver contaminação dentro do hospital também. Ontem, por exemplo, a gente teve uma notícia de 5 servidores que já tiveram positivo e já tive notícias anteriores, mas graças a Deus nenhum deles chegou a agravar o caso, não precisaram de internamento, ficaram em isolamento domiciliar. Eu não sei se é só uma impressão minha, queria ouvir um especialista falando a respeito disso. A gente vive hoje com internet, a gente que viveu a internet de escada sabe o que significa hoje, em segundos você está bem informado. De imaginar que há 4 meses atrás, um pouquinho mais, não existia Covid-19, a gente não sabia o que era isso. Nós temos hoje um avanço incrível com relação a conhecer o problema, a saber o que fazer para prevenir, já tem um mapeamento, a gente já viu ele em 3D. Realmente, a gente tem muita coisa para comemorar diante de tudo que aconteceu nesses meses, não? Sim, o nível de informação hoje, a rapidez da informação, ela dá esse passo à frente que nós podemos estar da doença, né? O caso é que essa Covid-19 é uma doença que ela é muito rápida e não deu tempo da gente conseguir, por exemplo, eu digo a gente numa situação internacional, inclusive, uma vacina a tempo para evitar situações como a da Itália, França e China, inclusive, medicamento efetivo que seja contra isso, né? É uma doença muito rápida e de muita novidade. Então, inclusive, o tratamento dela a nível médico, na unidade de terapia intensiva, é uma doença que a cada dia tem uma coisa nova para se aprender em relação a ela. Mas esse nível de informação que você se refere, que a população estar bem informada e sabe quais são os meios de evitar pegar a doença ou evitar uma sobrecarga no sistema de saúde, tem que ser ressaltado o nível de informação que a população está tendo e qual é a resposta que essa população está dando para esse nível de informação. A informação está aí, é só a gente ver, mas a população parece que está um pouco afrouxada em relação às medidas de cautela, né, para evitar pegar essa doença. Esse ponto é bastante importante. Aí a gente já entra numa questão cultural, de disciplina, parece que quando você fala não, aí é que o cara tem vontade de aglomerar, de fazer uma festa, de sair sem a máscara. Realmente há uma dificuldade aqui de conscientização, realmente. A população precisa melhorar um pouco mais nesse aspecto. Eu disse há um tempo atrás, faz 2 semanas, que quando houve o crescimento da epidemia de dengue no município, eu me referi a isso. A população tem que se conscientizar de limpar o seu quintal. E não existe essa conscientização. E aí chega uma doença mais grave, que está matando mais rápida e que depende exclusivamente da população ficar se afastando. Claro que alguns vão pegar, outros vão piorar, mas no sentido que a gente fala da população evitar, para que não haja uma sobrecarga no sistema de saúde, não haja uma sobrecarga de leitos, que quando você pegar e precisar de um leito, vai ter um leito disponível para você. Só que se não há essa conscientização e a aglomeração acontece, muitas pessoas se infectando ao mesmo tempo, se você precisar de um leito de internação, talvez não vai ter esse leito disponível para você. O setor de saúde, falando aqui da parte das autoridades sanitárias, de prefeitos da nossa região, hospital universitário, gestores da saúde na nossa região. O que a gente percebeu também é que houve uma parceria, houve uma conversa, houve uma harmonia ali no sentido de para onde ir e foi dada uma resposta à altura. O senhor acredita que hoje a gente tem uma estrutura confortável na nossa região? Olha, chegamos a um ponto aí de quase ficar numa situação de estresse em relação a isso. Só que o Estado tem um planejamento, desde o início, a notícia do secretário de Saúde e do governador foi assim, o planejamento do Estado do Paraná vai ser conforme for a necessidade de cada região. Então não adianta fazer um aporte
gigantesco de equipamentos aqui, unidade de terapia intensiva aqui na região do Cascavel, por exemplo, se o crescimento exponencial dessa doença fosse em Paranaguá. Paranaguá faltaria leitos e aqui estaria sobrando. Então esse dimensionamento do estado foi importante para que viessem os equipamentos numa hora adequada. Então os equipamentos agora que recentemente foi noticiado no Hospital Universitário vieram numa ampliação na hora que Cascavel precisou, que houve um crescimento exponencial dos doentes e, consequentemente, da gravidade desses doentes. Então, o planejamento para tudo isso, como você disse, a sinergia do serviço municipal, estadual, nós da instituição, inclusive também colaborações gigantescas de entidades privadas, por exemplo, a Cotriguaçu, da qual a LAR faz parte, fez um aporte de uma doação financeira ao Hospital Universitário em equipamentos, não visando a cidade de Cascavel, mas a Cotriguaçu visou, em conjunto com a AMOP, a região oeste, né, todos os municípios envolvidos, porque o Hospital Universitário é uma referência para todos esses municípios. Então, a sinergia entre todos os serviços fizeram com que a gente chegasse hoje numa situação que, ampliando esses 10 leitos de UTI que nós ampliamos hoje de manhã, estamos numa situação confortável por enquanto. Mas eu volto a falar e frisar, a população tem que saber do seu papel nisso tudo e enfrentar de fato essa doença da melhor maneira possível, que é a união de todo mundo. Não adianta só o serviço público fazer a parte dele. Essa é a boa notícia do dia, né? 10 novos leitos no Hospital Universitário. Já estão garantidos esses leitos, equipamentos já estão por aqui. Isso aí. Na quinta-feira passada chegaram 7 respiradores, 7 monitores. No domingo vieram mais 3 monitores do estado. Num esforço nosso interno lá do hospital, a gente conseguiu disponibilizar mais 3 respiradores também, totalizando 10 equipamentos para leitos de terapia intensiva. E hoje estão à disposição, agora desde manhã já, da macro-regulação para levar pacientes para lá. De manhã eu tinha um paciente agravado na minha enfermaria e precisava de um leito de terapia intensiva, então a primeira admissão minha foi interna, tirando um paciente da minha enfermaria e colocando em um leito já disponibilizado desses 10 a mais. Então entrou o meu 11º paciente hoje de manhã na unidade de terapia intensiva. Está programado para entrar mais um que estava na macro agora à tarde, à noite mais um, e gradativamente internando pacientes. Essa internação ela é um pouco demorada porque demanda muito trabalho da equipe médica, da equipe de enfermagem, toda a equipe multiprofissional envolvida. Um paciente de UTI é um paciente extremamente grave, precisa de uma atenção que não dá para admitir mais do que 2 pacientes num horário, por exemplo. Tem que ser com calma até para a segurança do próprio paciente. Mas a boa notícia é essa, que houve ampliação, então nós duplicamos o número de leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital Universitário, disponibilizados não só para Cascavel, mas para a macro-região também. Um agravante, e a população precisa entender isso, né? É que um leito de UTI, quando é ocupado por alguém com Covid-19, o período ali é bastante extenso, né, essa ocupação. Ele não vai desocupar tão rapidamente, né? É isso aí. A média de internamento ali do Hospital Universitário está girando em torno de 18 dias, mas nós já tivemos pacientes de ficar com 50. Teve um paciente, um dos primeiros lá, ficou 72 dias internados na nossa unidade. Então, assim, a permanência dos pacientes é grande, porque eles ficam numa situação extremamente grave na parte respiratória. Consequentemente, por um período muito grande de ventilação mecânica e sedação, a força muscular acaba diminuindo, porque o paciente não consegue se mexer, ele está sedado, né? Num coma induzido, que o pessoal fala. Então, esse paciente é um paciente que fica num quadro extremamente grave, a recuperação dele é lenta. Então, dentro da unidade de terapia intensiva, o período de permanência é maior do que um acidentado, por exemplo, que logo se recupera, e também o período de recuperação dele na pós-UTI, na enfermaria. Então, a nossa enfermaria também, a gente conta com 20 leitos de enfermaria. Quando esse paciente recebe alta da UTI, ele permanece por um tempo maior na enfermaria também para essa recuperação adequada. O HU contava com quantos leitos antes desses 10 aí? Esse acréscimo aí, o número total de leitos hoje? Exclusivamente para Covid? Para Covid, a gente lá no início já houve uma abertura de 10 leitos de terapia intensiva exclusivos para Covid e mais 20 leitos de enfermaria exclusivos Covid. Agora teve essa duplicação da capacidade de UTI e as enfermarias se mantiveram no mesmo número, que são 20. Além dos equipamentos, a gente tem visto pelo Brasil que em alguns locais tem equipamento, não tem equipe, outros têm equipe, não tem respirador, enfim, a gente tem visto de tudo aí pelo país afora. A nossa situação aqui, a gente tem pessoal especializado para usar bem esses equipamentos? A princípio, assim, nós estamos destinando os profissionais que tenham mais experiência para a unidade Covid para lidar com esses equipamentos e estamos contratando por meio de chamamento público pessoas que às vezes têm um pouco menos de experiência. Esses estão indo para enfermarias dentro do hospital e a gente está redimensionando a equipe o tempo todo lá dentro do hospital.
Equipe médica a gente tem conseguido contratar também, mas estamos chegando num limite aí, porque intensivista, que é o médico da unidade de terapia intensiva, não é um médico que está sobrando em qualquer lugar, ele tem o seu emprego fixo em outras instituições hospitalares e para prestar um serviço ali no hospital universitário, que talvez esse emprego vai acabar daqui 3, 4 meses, que é o que a gente espera que a pandemia passe, ele não vai largar um emprego fixo. Então esse a gente está chegando num limite aí de talvez RH de medicina. Os demais profissionais a gente tem conseguido suprir com a residência, que o hospital universitário, como é um hospital de ensino, conta com esses residentes. Eles estão ali disponíveis, vestiram a camisa do hospital universitário da Covid desde o começo. Então, os alunos que participam ali, todos os docentes que participam ali, a gente tem que também ressaltar o papel do hospital de ensino. Não é só um hospital de assistência, o ensino faz parte, a pesquisa faz parte, é para a melhoria do paciente e eles estão inseridos também no tratamento desses pacientes. Estou começando aqui com o diretor do Hospital Universitário, né, trazendo aqui boas notícias para a gente, a ampliação, a duplicação, né, do número de leitos aqui exclusivos para a Covid-19 em Cascavel. A gente vai continuar esse nosso bate-papo já, mas nós temos cozinha hoje. Eu sei que você está querendo saber os ingredientes, as receitas, o modo de preparo. Tem uma vinhetinha aí e a Eli já traz a nossa cozinheira do dia com essa receita deliciosa. E a receita de hoje é risoto de arroz negro com frango, gente. Olha que sugestão maravilhosa aí para o feriado amanhã ou por fim de semana. Aliás, estou falando bobeira, né? A gente não precisa ficar esperando feriado nem fim de semana para fazer um prato especial, né? A gente tem que nos dar o melhor todos os dias. Então, ó, bora aprender essa receita. Quem está com a gente é a Rai Viana, que é cozinheira. Boa tarde, Rai, bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? É uma receita difícil de fazer? Não, ela é uma receita fácil. Ela é prática, ela é rápida e é gostosa, maravilhosa. Vamos passar os ingredientes, pessoal de casa. Os ingredientes, nós temos 500 gramas de arroz negro, que aqui eu não estou fazendo 500 gramas, mas eu estou dando a receita de 500 gramas, para não errar. 500 gramas de arroz negro, 50 gramas de manteiga, 2 dentes de alho picadinho, meia taça de vinho, que eu estou usando menos, porque eu estou usando menos arroz. A quantidade que você vai fazer é menor, mas né? é a quantidade de 500 gramas. 300 gramas de peito de frango da Lar, que ela é maravilhosa e espetacular. Você vai filetar aqui, ó, que nem tá aqui, tirinha. Temperar. Gostei da rima, alho, viu, Rai? Lar é espetacular. Lar é espetacular, filha. Tudo de bom. Daí você tempera a gosto. Salzinho, limãozinho, um pouquinho de alho, 150 gramas de mussarela, de parmesão, 150 gramas de mussarela e meia cebola de alho, de cebola picadinha. Isso, e a receitinha tá passando na tela aí para você de casa. Ó, aqui a Rai vai você... ensinar começar o processo. Começar já. o processo. Você colocou a manteiga na panela, tá? Você vem com o alho. É tudo rapidinho, que a panela tá quente. Ela doura rapidinho. A cebola. O arroz negro. Esse o vinho. O vinho. É seco. Pode ser branco ou tinto. Mas tem que ser seco, né, Rai? Tem que ser seco, que você tiver em casa. Esse arroz negro, ele demora um pouco a cozinhar. Então, tipo assim, você vai receber a sua visita amanhã, você quer fazer um jantar para sua esposa agora, Dia dos Namorados, ou ele fazer para sua noiva, que digamos. Uma pessoa amada. Você pode precozir o arroz antes. Que daí na hora fica super prático, Na né? hora Boa fica ideia. super prático. Pronto, montou ele ali, pronto, ele já está montadinho. Aliás, risoto é um prato risoto. muito prático, né? Daí Aqui você colocou uns legumes. Aqui eu tenho para fazer um caldo de cebola. legumes. Isso, o caldo de legumes. Cebola, cenoura, salsão. Daí, conforme ele vai secando aqui, você vai aconchegando. Vai colocando aos poucos, é isso? Aos poucos, o caldo.
Precisa mexer o tempo inteiro? A gente fica mexendo ele o tempo inteiro. Você vai mexendo ali e você já faz o frango. A terminação dele é quase igual, uma com a outra. E não é o nosso frango aqui também. Você pega a manteiga, colocou aqui. O frango já está temperadinho. O teu franguinho já está temperado. Pronto. Você veio com ele aqui. Aqui é questão de 3 minutos, ele já está pronto. E os queijos vão no final? Para servir. Vão só no final. E os queijos, quando ele estiver bem macio, cremoso, daí nós trazemos os queijos. Que legal. Então, os queijos só vem no final. Daqui a pouco a gente vai voltar com a receita finalizada, gente. Ô, Rai, só para eu saber, você falou 500 gramas do arroz negro. Arroz negro. Isso vai servir, esse risoto vai servir quantas pessoas, mais ou menos? Serve 6 pessoas tranquilamente. Para comer bem. Para comer bem. Então tá bom. Porque ele cresce bem, né? E daí ele tem um acompanhamento, tem um frango, tem uma salada. Com certeza vai ter vinho também. Receitinha, antes, né? vai bem também. Receitinha deliciosa. Vou voltar lá com a Edeli. Daqui a pouco a gente volta aqui para finalizar a receita, Edeli. Maravilhoso esse prato aí, viu? Quero ver já tudo isso, né? E vou provar, claro, esse risoto de arroz negro com franguinho lá, claro, né? Delicioso. Tem música no programa hoje? Claro, dia de muita animação por aqui, né? Meu amigo Flávio Aquino tá aqui, gente. Hoje tem live, o cara veio pra cá pra conversar um pouquinho pra gente. E veio com o violão, não é isso? Peguei o violão emprestado do amigo meu que tava ali no meu carro, falei, vou usar pra fazer ao vivo lá com a Edeli, com a galera. Deixa eu me aproximar aqui, chegar um pouquinho mais perto aqui. Me conta aí como é que tá essa coisa de adaptação. A gente sabe que a música sofreu, né? Por conta de aglomeração e tal, os shows aí cancelados. Como é que vocês têm se virado? As lives têm salvado a pátria? As lives, não digo que tenha salvado, mas ajuda a fortalecer as marcas, a gente consegue ganhar alguma coisa com os patrocinadores. É uma reinvenção. Eu estava até te falando nos bastidores, a dupla nossa, o Flávio e o Gabriel, tem uns equipamentos que nós compramos há pouco tempo. E quando veio essa pandemia, o meu filho, que mexe com a parte digital, o Leonardo aqui, ele falou, pai, isso aqui dá pra gente fazer as lives. A molecada sempre Eu não dá um sabia jeito, que daria pra fazer. Tem um caminho. E a gente começou a fazer agora as lives, inclusive a gente vai estar fazendo hoje a live. É a segunda edição. Segunda edição da live da Tarobá, do Grupo Tarobá. Jéssica e Lucas, Flávio e Gabriel. Um som maravilhoso, edição de imagens aí do Tiagão, da galera da Tarobá, esse Júlio, toda essa galera maravilhosa vai estar com a gente hoje lá. A Elis vai estar apresentando. Aniversário, Elis. Inclusive, um beijo pra Elis. Vamos ter que cantar um parabéns hoje pra ela lá na live. Um beijo, viu? Maravilhoso. E a gente vai estar fazendo um pouco de música sertaneja para alegrar as pessoas que estão em casa. Legal. Toca um pouquinho aí o que vai acontecer hoje. Vamos antecipar. Vou fazer aquela nossa que a gente costuma dizer que abre muitas portas até hoje, que se chama Mala Pronta, música minha. Beijão pro Gabriel que tá em casa, não pôde vir, mas a gente vai fazer um arroz com feijão aqui. Mala Pronta. Bora. Hey, hey. Você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado, mas acabou o mistério. Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua, hoje eu dividi a minha vida e a sua. Não dá mais, não valeu, não valeu. Dessa vez você me perdeu. E deixa a mala pronta, arruma sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar. Sabendo que eu tenho razão, por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Não dá mais, não valeu, não valeu. Dessa vez você me perdeu. E deixa a mala pronta, arruma sua roupa, pode ir embora que eu arranjo
Anjo. Bom demais. Hoje tem live aqui. Rapaz. É só para você um tira-gosto, né? Um aperitivo aqui para você sentir como vai ser a nossa live de hoje à noite, viu? Sensacional. Daqui a pouco a gente continua esse nosso bate-papo. Tem mais música para você. Estou aqui com o diretor do HU, né? Nos dando o prazer da presença aqui, o Rafael Muniz de Oliveira, falando um pouquinho a respeito dessa estrutura. A gente correndo atrás, tentando deixar uma estrutura pronta para atender um aumento de casos, né? No entanto, essa conscientização precisa ser levada bastante a sério. Nós estamos falando aqui, doutor, com uma população de terceira idade, né? Eu tenho insistido usar os cabelos brancos ali, as rugas, as cicatrizes ali do tempo, para conscientizar esses mais novos aí de que o problema é bastante sério. Infelizmente, muita gente ainda não entendeu isso. O difícil disso tudo é assim, ó, às vezes a população mais idosa está conscientizada e está em casa. Só que os mais novos não se conscientizam e levam doenças para dentro de casa. A gente já teve casos de paciente extremamente grave na nossa UTI, em grupo de risco de 60 anos, com a alegação da família que ele não saiu de casa. Então, alguém que levou essa doença para dentro. A gente tem que, nesse momento, tomar o cuidado de permitir que a gente gere a segurança para os mais velhos, a segurança para esse pessoal do grupo de risco, porque eu, por exemplo, que trabalho no hospital universitário, não tenho como deixar de trabalhar. Mas alguém que tenha como fazer um serviço remoto, alguma coisa, que você talvez não está trabalhando, mas vai sair para ir no banco, a gente vê no fim do dia, por exemplo, já passei a abastecer o carro, o posto de gasolina estava lotado, com mesas para fora, o pessoal fazendo confraternização no posto. Então a aglomeração ela existe em vários locais. E essa conscientização tem que ser levada a sério. Parece exaustivo a gente repetir a mesma coisa. Mas a garantia de passar por isso não é só disponibilização de leitos de terapia intensiva, não é só ampliação de leito hospitalar, porque a gente pode ampliar, mas vai chegar num momento que não vai ter para onde ampliar. E essa conscientização ela tem que ser exercida pela população, de conscientizar mesmo, não levar essa doença para dentro de casa. Não é que o pessoal vai passar sem se infectar, mas eu volto a falar, é se infectar no maior período de tempo possível para que não estresse o serviço de saúde, não faltando leito para ninguém. Conversava ontem com o secretário de Saúde de Cascavel e ele me dizia que a gente está realmente num momento crítico aqui, né? Essa semana, este mês aqui, já era previsto de que haveria um aumento de casos. Sim. E que a gente vai permanecer como se fosse num platô aí por algum tempo até que a gente comece a diminuir. O senhor tem a mesma percepção? É isso mesmo? Sim. Há um tempo atrás, o pessoal chegou a perguntar para mim assim, parecia que o pico ia ser no fim de março, parecia que o pico ia ser no fim de abril. E o pessoal fala para mim assim, foi erro de quem calculou? Eu alego que não foi erro de quem calculou. Foi a efetividade daquele isolamento social lá no início que a prefeitura decretou, fechou tudo, o pessoal não saía de casa, fechou comércio, etc. Isso fez o atraso do pico, fez infectar pessoas no maior tempo possível. Então o pico, ele provavelmente deve ter diminuído o tamanho do pico, então a incidência não vai ser tão grande no mesmo número de pessoas ao mesmo tempo, mas ele, claro que diminuindo o pico, o tamanho do pico, ele alarga o tempo desse pico e esse platô. Então ele veio mais tarde para Cascavel, né? Se eu não tivesse fechado talvez lá atrás, talvez esse pico tivesse acontecido e talvez o Estado não tinha conseguido fazer o planejamento para dispor mais leitos de UTI como a gente tem hoje, né? Não só em Cascavel, mas na macro-região. A CIS conseguiu abrir mais 4 leitos além dos 10 iniciais, Toledo, Foz do Iguaçu, Beltrão, Pato Branco. Laranjeiras abriu recentemente, não é da nossa macro-região, mas está à disposição do Estado. Caso o Estado precise levar de uma macro-região para outra, ele tem essa mobilidade. E se não tivesse feito aquele isolamento lá atrás, talvez esse pico viria mais cedo e não tivesse condições de a gente atender toda a população. E fazer uma previsão no momento é bastante complicado, porque depende muito do comportamento do cidadão, da cidadã. Porque se não houver uma obediência ali ao que as autoridades estão pedindo, a gente pode ter uma explosão de casos e a coisa pode se complicar. E o pior da explosão de casos é assim, quando há a explosão de casos e a decisão de fechar tudo, ela vai surtir efeito quase 2 semanas depois. Então, se acontecer a explosão de casos e aí tomar a decisão de fechamento, a gente vai ficar com essa explosão por mais de 10, 15 dias para depois começar a baixar. Então, teoricamente, essa população deve obedecer esse distanciamento social antes de ter a explosão para que ela não venha de fato. Uma pergunta que me colocaram ontem para a gente fechar o nosso papo aqui, passada essa crise toda, passada essa pandemia, a gente vai ter uma estrutura melhor de saúde por conta de todos esses investimentos que foram feitos agora? Essa estrutura permanece em nossa região, doutor? É assim, ó, de toda essa situação da pandemia, eu às vezes paro para refletir e eu penso que o único ponto que a gente vai ter para comemorar em relação a isso tudo é a continuidade da disponibilidade de leitos na região. A
A gente cresceu em número de leitos de unidade de terapia intensiva na região, coisa que não crescia em 20 anos. E por conta dessa pandemia. Então, a briga eterna do HU, né? Isso. E a briga nossa, não só de hospital universitário, mas eu acredito assim que o município, o secretário municipal de saúde tem que estar engajado nisso, o diretor da 10ª regional, o João, tem que estar engajado nisso. Eu tenho certeza que eles estarão, que o legado dessa pandemia permaneça na região para a melhoria da qualidade de atenção à população daqui para frente, depois que passar essa pandemia. Leva o nosso abraço para a equipe. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por lá. A maioria das pessoas esquece, né, que atrás do médico tem lá uma esposa, filhos, tem lá toda uma família que também está passando por tudo isso e estão bravamente enfrentando tudo isso. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, levo o abraço, obrigado a vocês aqui pelo espaço, pelo carinho com o Hospital Universitário e a luta contra essa pandemia é de todos, inclusive dos meios de divulgação que tem que levar a informação para a população mesmo. Obrigado. Doutor Rafael Muniz de Oliveira, diretor-geral do HU, aqui esclarecendo tantas coisas para a gente, né? Obrigado pela presença. A gente vai para a cozinha, o fecha do nosso prato aí, a gente volta no instante. A Inês já tá aí, receita pronta por aqui, dele risoto de arroz negro com frango. A aparência fica maravilhosa, vocês vão conferir agora. Receita da Rai Viana, aqui na cozinha do Vitrine. Ó, depois daquele processo todo que a gente mostrou, aí foi acrescentado só o queijo, né? Queijo. Que é 2 queijos que nós colocamos, deixou derreter. Serviu, montou o teu prato e degustar à vontade, que ele é tudo de bom. Vou provar agora. Rai, conta o teu WhatsApp, porque a Rai é cozinheira, trabalha com congelados, atende eventos, não está atendendo agora, mas às vezes uma festa familiar, gente, com pouca gente em casa, às vezes aniversário você pode atender, né, Rai? Verdade. O meu WhatsApp é 999-419895. Na minha casa eu só posso atender WhatsApp. Eu moro no sítio, não pega telefone normal. Daí eu faço jantares, aniversários. Você me contratando, você escolhe o cardápio que você quiser e eu te faço. Delicioso, adorei. Rai, muito bom, gente. Um prato Obrigada. Requintado aí para você fazer ótima opção para o Dia dos Namorados. Nesse feriado que nós temos, e qualquer uma pessoa pode fazer. Muito prático. E é maravilhoso. Rai, obrigada, tá? Por apresentar e compartilhar aqui teus conhecimentos. Lembrando que o sal você deixa para... Se precisar ajustar no final por causa do queijo, então ele já dá certinho o sal, né? Na verdade, ele não vai sal, porque os queijos já tem sal. Mas se você gostar... acrescenta um pouquinho a mais. Isso. Ai, obrigada. Receita maravilhosa. Vou voltar lá com o Edeli. Amei, viu? Deliciosa receitinha. Aprendendo muitas receitas novas aqui no Estimular. A gente vai passar já eu e o Flávio para provar, né? E procurar o bolo também, né, Flávio? Certeza. Gente, ela tá de aniversário hoje. Liguem para ela, para presentes para ela, viu? Bora cantar? Bora. Hoje às 8 da noite tem live da Tarobá hoje nas plataformas digitais do Grupo Tarobá. Você vai acessar e vai assistir a live. Jéssica e Lucas, Flávio e Gabriel. Hoje muita música boa para vocês. Bora, fechando o programa com música. A gente volta amanhã. Tudo de bom? Tchau. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez